A minha carteira tá quase no R$ 1 milhão, mas eu queria contar pra vocês que, na verdade, a gente já atingiu essa meta. Por quê? Porque eu também tenho uma outra carteira que tá os meus investimentos como pessoa jurídica, né? Então, somando aí, já passou de 1 milhão. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, mostrar todas as minhas estratégias de investimento e também contar as cagadas que eu já fiz no meio do caminho, pra vocês não fazerem a mesma coisa. Então, eu abri aqui o computador e vou mostrar tudo pra vocês. Então, primeiro, vamos falar sobre a renda fixa. Como vocês podem ver aqui no gráfico, 51% da minha carteira é renda fixa e ainda tem mais 13% ali de tesouro direto. E isso pode deixar muitas pessoas chocadas, né? Porque quando a gente vai estudar sobre finanças, vai assistir vídeo no YouTube, o pessoal sempre fala para diversificar a carteira, né? Então tem gente que dá a dica de 25% em ações, 25% em fundo imobiliário, 25% em renda fixa, mas vou falar com vocês que cada pessoa tem um perfil de investidor, cada pessoa tem um objetivo. Tem um motivo pelo qual a minha carteira tem mais renda fixa. Por quê? Quando eu comecei a minha carreira aqui na internet, quando eu comecei a empreender no digital, eu tinha muito medo devido à instabilidade, né? Eu não tinha garantia que o meu salário desse mês é o mesmo que eu vou receber no mês que vem. Então, a internet, né, e o empreendedorismo no geral tem dessas. E quando eu comecei a investir, eu não queria também tomar risco nos meus investimentos. Eu queria que minha carteira, a minha reserva, fosse algo seguro. Eu fiz aquilo que era mais seguro pra mim. Eu já tinha arriscado em ações, tá? Antes da pandemia, acho que foi antes da pandemia, acho que foi 2019, por aí. Eu comecei a investir em ações, só que na época eu não entendia absolutamente nada de renda variável, eu não sabia como avaliar uma ação. O resultado foi péssimo, tá? Eu fiz escolhas muito erradas e tendo o conhecimento que eu tenho hoje, eu nunca compraria aquelas empresas que eu tinha comprado. Então isso ali deu um medinho, sabe? Eu fiquei um pouco receosa de investir em ações. Eu tinha tirado a conclusão de que eu iria investir apenas em renda fixa. Então no começo era 100% em renda fixa. Agora que o gráfico tá mudando, porque eu tenho vindo desde o ano passado, desde 2024, a estudar mais e começar a investir em outros setores. Modéstia à parte, se vocês virem aqui os resultados, né, na renda fixa, no tesouro, tá legal a rentabilidade. Aqui na renda fixa tá 52%, variação de 40%, tesouro direto também tá muito legal. Mas por quê? Porque nessa época que eu comecei a investir, eu peguei uma alta dos juros. Então, tinham vários CDBs de bancos que estavam pagando, assim, absurdos. Vou mostrar aqui pra vocês que teve banco que eu consegui a taxa pré-fixado, tá? 16%, 16,40% e até 20,5%. Isso aqui é um absurdo. E eu vou contar pra vocês que também tem risco, tá? Mesmo sendo renda fixa. Por quê? Existe o risco do banco quebrar. E o que eu fazia na época? Eu pesquisava sobre a saúde do banco. Entrava lá no site, Banco Data. Lá você digita o nome do banco. Vou colocar aqui, Banco Data. E aqui você pode colocar o banco que você quiser. E aqui você vai ver a saúde do banco. Você vê aqui o índice de Basileia, tem um gráficozinho, tem um índice de imobilização, né? Pra você descobrir quão saudável tá esse banco, qual que é o lucro dele, se ele tá com o dinheiro dele muito preso, muito distribuído entre os usuários, e aí se acontecer alguma coisa, todo mundo quiser sacar o dinheiro, não vai ter aquele dinheiro disponível pra todo mundo. Então, os índices aqui, naquela época, estavam muito bons nessas empresas que eu investi, tá? Mas é claro que aquilo que foi não é garantido que vai continuar dando certo, né? Que os bancos que estavam saudáveis vão continuar saudáveis. Então, também tem uma outra ferramenta para dar uma segurança maior, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele é uma instituição, garante caso algum banco quebre, ele vai restituir para as pessoas que investiram ali o valor que investiu, contando que a pessoa investiu até R$250 mil por instituição. Então, eu me atentava a isso, eu não investia mais do que R$250 mil por instituição. Por exemplo, Inter, Nubank, só poderia investir 250 mil em cada um desses. E assim, eu vou falar pra vocês, não é porque a minha carteira tá assim e tá dando um bom resultado que você deve tentar aplicar aí. Por quê? Primeiro, o momento em que eu construí essa carteira foi diferente do momento de agora. Então, a gente vai ter aí diferenças nas taxas de juros. E outra, nós temos objetivos diferentes, nós temos perfis diferentes. Então, não dá certo isso de querer copiar a carteira de outra pessoa, tá? Inclusive, o dinheiro que eu perdi em ações foi tentando copiar uma pessoa próxima a mim que tinha investido, tinha dado muito certo o investimento que ela fez, ela conseguiu dobrar o dinheiro ali dela com ações, fez tipo um swing trade. Só que o time que eu fui fazer com o meu dinheiro era outro, e aí eu perdi rentabilidade. Agora vamos falar sobre a renda variável. Com o
tempo, então eu fui me arriscando mais, fui conhecendo, estudando sobre empresas. Eu sempre escolho empresas que são perenes, estão há muito tempo no mercado, que elas já se provou no tempo, né? Então vocês podem ver aqui que no gráfico tá quase a mesma coisa de ações e fundos imobiliários, tá? Ações tá ali quase 9%, fundos imobiliários 8,25%. Vocês podem ver que tem um outro ativo aqui, que são ETFs internacionais, que tá até acima do fundos imobiliários, que foi uma estratégia que eu tenho de investir também em empresas americanas, né? Em ETFs que possuem várias empresas americanas. Porque é uma forma de buscar uma rentabilidade maior, afinal, as empresas lá têm um potencial muito grande de crescimento, então eu queria estar nesse mercado, então parte aqui da minha carteira tá nesses ETFs. E outra coisa, eu também queria que a minha reserva tivesse dólar, não queria deixar tudo aqui no Brasil, sabe? É importante a gente ter essa exposição ao dólar, a investimentos no exterior, como uma forma de segurança mesmo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente tem um risco Brasil, tem um risco país, né? Então, esses ETFs internacionais aí, boa parte deles são em dólar mesmo, eu investi em dólar pela Nomad. Por lá, eu também recebo dividendos, né? Os ETFs e tem uma renda fixa americana também, que tá em dólar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês os proventos. Como vocês podem ver aqui no gráfico, os proventos, né, os dividendos que eu tenho recebido, começou recentemente, né? Porque, como eu falei com vocês, eu comecei a me expor mais na renda variável no começo de 2024. Então, aqui temos proventos de R$ 120 no mês, depois 51, 177, e assim foi crescendo. E o maior dividendo que eu já recebi, né, somando os dividendos do mês, foi 2.110 em março de 2025. E a meta é ir crescendo isso aí. Como vocês podem ver aqui do lado, a gente tem uma média mensal dos últimos 12 meses de dividendos R$ 853, tá? No mês. Eu não lembro se fui eu que coloquei essa meta aqui de R$ 3.000 de dividendos, mas é uma meta boa, né? Quem sabe a gente chega lá, 850 para R$ 3.000. E aqui do lado também tem os maiores responsáveis por esses dividendos, né? Que no caso é o Banco do Brasil, uma ação, temos um fundo imobiliário, que é o VISC11, e também temos o SGOV, que é a renda fixa americana que eu falei com vocês. Esses ativos estão aqui não somente porque eles têm uma distribuição de dividendos alta, eles têm um dividend yield alto, mas também porque eles têm uma porcentagem bem significativa na minha carteira, né? Então eu tenho bastante Banco do Brasil, tenho bastante SGOV, então por isso que eles estão aqui. Então aqui, agora vamos ver a rentabilidade da minha carteira, tá? Se eu pegar desde o início dos tempos, desde quando eu comecei a investir, lá em 2019, vocês vão ver que, ó, teve uma queda absurda de 42%. Eu acho que esse gráfico dá uma distorcida, assim, não lembro no caso se foi realmente tudo isso, mas foi uma queda considerável. Ainda bem que eu não tinha muito dinheiro, tá? Era pouco dinheiro, mas já foi suficiente pra fazer um estrago aqui no meu gráfico. E aí depois o tempo foi passando e a minha rentabilidade foi melhorando. Vamos ver nos últimos 12 meses, a rentabilidade da minha carteira tá em 17%, tá vencendo aí o CDI, que tá 12,21%. Então tá muito bom, né? Tá pegando tranco a carteira. Agora vamos falar sobre as metas da carteira que eu quero construir, tá? Porque esse daqui ainda não tá no ideal. Como eu falei pra vocês, eu tenho me exposto ao dólar, né? Investimentos no exterior, e eu ainda tô estudando algum ETF que seja de empresas globais, não só dos Estados Unidos, pra eu investir também. Por quê? Porque eu quero chegar a 30% da minha carteira investimentos fora do Brasil. Aqui, no momento, a gente tá quase com 18%. Mas assim, eu não fico perseguindo essa meta igual uma doida. Tipo, qualquer dinheiro que entra, eu vou colocar no exterior e tal. Eu olho as oportunidades do momento. Se não tá legal comprar dólar agora, o dólar tá muito alto, ou então a bolsa americana tá super valorizada, não tá legal pra comprar, eu vou esperar entrar na promoção. Vou esperar ter uma queda, eu encher o carrinho, né? Fazer a feira. Então, sem loucura. Dos 70% que vão sobrar aqui para os investimentos no Brasil, eu quero deixar 15% em ações, 15% em fundos imobiliários e os 40% em renda fixa. Então, como vocês podem ver, considerando que eu também tenho renda fixa americana, né, no exterior, mas a renda fixa no Brasil, eu tenho um perfil mais conservador e isso não vai mudar muito. E eu sei que vai ter gente perguntando, caraca, velho, como ela conseguiu esse dinheiro? É herdeira? Vende curso? E eu já contei a minha história, né, algumas vezes aqui no canal, no TikTok também, mas vou contar de novo pra vocês, de forma bem resumida assim. Boa parte da minha carteira é formada pelo dinheiro que eu guardei, que eu investi. Teve um momento na minha vida, gente, que, assim, eu não gastava com absolutamente nada que não fosse essencial. A única coisa que eu fazia é ir pra academia, tá? Não tinha rolezinho no final de semana, não tinha churrasco, não tinha ir pra bar, não tinha nada disso, restaurante, nada disso. Tinha época que eu conseguia guardar muito dinheiro, tipo R$ 40.000 no mês, R$ 25.000 no mês. Mas assim, por muito tempo lá no começo, boa parte da minha carteira era de um dinheiro que eu tinha conseguido vendendo o meu primeiro canal no YouTube. Então foi muito dinheiro que eu vi ali naquele canal, a venda daquele canal. Só que eu tive que dividir com outros 2 sócios. Então teve um sócio que ficou com 10% e o outro sócio que dividiu metade comigo. Mas hoje tem uma
porcentagem pequena da minha carteira que veio dessa venda, né? Dessa negociação que a gente fez. E se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos nesse formato. Se vocês tiverem dúvida de algum ativo, algum tipo de investimento específico, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu posso gravar pra vocês. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!